nos retrata a história desse profeta. Um profeta do Senhor, a qual aquele que ele abençoasse, ele era abençoado, e aquele que ele amaldiçoasse, era amaldiçoado. Balaão, ele começou como profeta, mas triste foi o seu final, porque ele se desviou do caminho de Deus. Ele não ficou até o fim na presença do Senhor Deus. Oh Deus. Amados e queridos irmãos, no versículo 1 do capítulo 22, começa retratando que os filhos de Israel acamparam nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. E do outro lado, existia um rei por nome de Balaque, filho de Zippor. E esse muito se amedrontou quando soube que o povo de Israel estava ao seu lado. Ele se amedrontou tanto que a palavra nos diz no versículo 3: Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Certamente, com certeza, ele já conhecia todos os feitos que o povo de Israel tinha feito, tudo quanto Deus tinha feito pelo povo de Israel. Amados e queridos irmãos, e a palavra do Senhor nos diz que Balaque, ele muito temeu, e enviou a Balaão alguns mensageiros, com o propósito de falar com Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Eu já falei aqui no começo, que tudo quanto Balaão abençoava, prosperava. E tudo quanto Balaão amaldiçoava, estava amaldiçoado. E o rei Balaque, ele sabia disto. E ele enviou a Balaão alguns mensageiros, que está retratado do versículo 6 ao versículo 7, que diz assim: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, por mais poderoso do que eu. Porventura o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares, serás amaldiçoado. Então foram-se os anciões de Moabitas, e os anciões dos Moabitas, com os preços dos encantamentos das suas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe foram a palavras de Balaque. Mas, queridos, Balaque, ele estava amedrontado, ele estava atemorizado, porque ele sabia que Deus era do povo de Israel. E esse era o medo de Balaque. Balaão, o profeta do Senhor Deus, um homem que o que ele falasse estava dito, mas ele deixou que as riquezas que Balaque mandou pelos anciões adentrassem no seu coração. E aí entrou a ambição nos olhos de Balaão. Amados e queridos irmãos, muitas das vezes nós estamos na nossa caminhada com Cristo Jesus e algo é posto à nossa frente. Algo é posto à nossa frente como pedra de tropeço. E foi colocado na frente de Balaão uma pedra de tropeço. Aqueles presentes, como a própria palavra nos diz, que foi colocado diante de Balaão os preços dos encantamentos nas suas mãos. Foi colocado.
O rei Balaque enviou tesouros para que Balaão viesse amaldiçoar o povo de Israel. Amados e queridos irmãos, muitas coisas têm sido postas nas nossas frentes. Qual tem sido a nossa resposta? Muitas coisas nós ainda temos guardado, que está sendo um impedimento para Deus operar nas nossas vidas. Para aquilo que nós pedimos a Deus e vem a acontecer. Muitas das vezes ainda tem alguma coisa que está impedindo, alguma pedra de tropeço. Amados e queridos irmãos, mas Deus ele tem orientado a sua igreja. Deus ele tem usado seus servos e suas servas para falar conosco, para nos orientar. Amados e queridos irmãos, mas muitas das vezes nós queremos fazer de cego. Muitas das vezes nós queremos fazer de surdo e não ouvir a voz do Senhor, não obedecer aquilo que o Senhor está mandando nós fazer. Amados e queridos irmãos, que nós não deixemos na nossa frente, que nós não deixemos na nossa casa nenhuma pedra de tropeço. Aleluia! Mas que nós possamos pegar, arrancar e jogar lá fora. Deus! Amados e queridos irmãos, mas a palavra do Senhor nos diz que Balaão deixou entrar no seu coração aquilo que Balaque colocou na sua frente, aqueles encantamentos, aquele tesouro. Balaão deixou entrar no seu coração. E a palavra do Senhor nos diz que Balaão ele tentou obedecer a Deus. Balaão ele mandou dizer a Balaque que só ia fazer aquilo que o Senhor Deus dissera. E Balaão mandou embora aqueles mensageiros. Mas quando eles chegaram lá diante de Balaque, Balaque mandou outros mais formosos do que aquele, e com mais riquezas do que aqueles primeiros tinham levado. Amados e queridos irmãos, e cada vez mais Balaão deixava aquelas riquezas adentrar no seu coração. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 27, porque grandemente te honrarei e farei tudo quanto me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoe este povo. Estas foram a palavra de Balaque a Balaão, quando mandou os segundos mensageiros. Amados e queridos irmãos, e Balaão deixou aquilo adentrar no seu coração, aquelas riquezas. Ele foi conversar com Deus, e Deus permitiu que ele fosse até Balaque. Mas Deus ele tem um propósito para tudo. Talvez Deus permitiu, talvez não, com certeza. Deus permitiu que Balaão fosse até Balaque para ver a atitude dele. Mas a este ponto, Balaque ele já estava contaminado com as coisas. Balaão já estava contaminado com as coisas que Balaque colocou na sua frente, com aquelas riquezas. E a palavra do Senhor nos diz que Balaão pegou a sua jumenta, colocou a sela e foi ao encontro de Balaque. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 22, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele ia. Amados e queridos irmãos, que coisa forte. A ira do Senhor se acendeu, porque Balaão, ele foi ao encontro de Balaque. E o Senhor Deus, ele colocou um anjo no caminho. Mas Balaão, ele estava tão contaminado, tão cego pelas riquezas, que não viu o anjo do Senhor à sua frente. Amados e queridos irmãos, muitas das vezes nós nos encontramos assim. Nós nos encontramos cegos. Nós não conseguimos enxergar o que está à nossa frente. E eu falo das coisas espirituais. Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus tem posto na nossa frente. Muitas das vezes tem algo ali na nossa frente, nos impedindo de prosseguir, de fazer conforme a nossa vontade. Mas nós insistimos em seguir.
O Senhor ele tem dito muito à sua igreja que nós devemos nos consagrarmos, que nós devemos apresentar somente de Deus, que nós devemos tirar da nossa frente toda pedra do tropeço. Mas nós ainda queremos insistir, nós ainda queremos guardar aquela coisinha, não, eu vou deixar guardadinho. Como muitas das vezes o pastor diz, eu não sei se amanhã eu vou sair da igreja. Amados e queridos irmãos, se você estiver com esse pensamento, meu Deus, o Obreiro Júnior ele falou que na igreja, se converta crente, se converta crente. Amados e queridos irmãos, muitas das vezes nós não estamos enxergando, o que Deus tem posto na nossa frente. Amados e queridos irmãos, arrependei-vos, porque é chegado o fim. Arrependei-vos, que a vinda do Senhor está próxima. Mas você pode dizer, há muito tempo que eu já escuto isso, mas você não sabe se daqui a um momento você está vivo, e ali acabou para você. A palavra do Senhor nos diz que é só dois caminhos: salvação eterna e condenação eterna, céu e inferno. Então, a partir do momento que você cai, que você morre, só tem essas duas portas: céu e inferno. E será que nós estamos preparados para este momento? A palavra do Senhor nos diz que está ordenado a todo homem um dia morrer. Todos nós um dia iremos passar pela morte. Mas que nós estejamos preparados para quando esse dia chegar, para que nós possamos se apresentar diante de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhuma mancha. Amados e queridos irmãos, e a palavra do Senhor nos diz que Balaão foi ao encontro de Balaque. A ira do Senhor se acendeu, e o Senhor Deus colocou um anjo à frente de Balaão. Mas Balaão não viu, mas a sua jumenta sim viu. Repita comigo: a jumenta viu. A jumenta viu. Meu Deus. Amados e queridos irmãos, e Balaão não compreendia porque a jumenta, aquela jumenta a qual ele tinha domesticado, estava fazendo tudo aquilo. Ele não estava entendendo naquele momento. Amados e queridos irmãos, mas a jumenta por 3 vezes ela se desviou da frente do anjo, e esta foi a razão de o anjo não acabar ali com a vida de Balaão. Amados e queridos irmãos, um certo dia, eu conversando com um servo do Senhor Deus, e nós falamos sobre pessoas que é falado, é pregado a palavra do Senhor, é orientado, mas persiste em continuar no erro, persiste em continuar no engano, persiste em manter na sua vida aquilo que não deve fazer mais parte da sua vida. Arranca, Deus. Amados e queridos irmãos, e eu conversando com essa certa pessoa, e nós conversando e falando que tinha animal que era mais fácil de ensinar do que um homem, uma pessoa. Porque o animal você ensina uma vez só. Não faça isso, ele não faz mais. Você pode prestar atenção. É verdade. Um cavaleiro, ele pega um cavalo, domestica o cavalo, ensina ao cavalo e ele se torna dócil. Ele aprende, ele obedece ao seu dono. Mas muitas das vezes o homem ele não é assim. É ensinado, é falado, mas ainda persiste no erro. Ainda persiste em ficar no engano. Amados e queridos irmãos, mas a jumenta viu o anjo do Senhor e Balaão não viu.